Entre as muitas datas comemorativas do mês de setembro está o Dia de Combate ao Alzheimer. O Alzheimer é hoje uma das doenças neurodegenerativas que está atingindo os nossos idosos. Reflexo, claro, de uma população que está atingindo mais idade, nós temos ônus e bônus. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu tenho o prazer de receber o neurologista Carlos Henrique Camargo. Seja bem-vindo, Carlos. É sempre uma alegria conversar com você. A alegria é minha, o prazer é meu. Adoro vir aqui. Obrigado pelo convite. E nós já temos que, antes mesmo de falar do Alzheimer, gente, é de Ponta Grossa para o mundo. O Dr. Carlos nos representou muito bem num congresso internacional, falando aí para o mundo todo a respeito de doenças neurológicas. Como você está chique. Orientador de doutorado na Federal. Sim. E falando para o mundo, como é bom a gente ter pessoas ficando aqui em Ponta Grossa, que tem tanto a oferecer. Foi bem bacana ter participado. O convite foi bem legal, porque poucos brasileiros, na verdade foram 6 brasileiros e 10 latino-americanos convidados para dar aula nesse congresso. E quando veio o convite, primeiro era para ser presencial nos Estados Unidos e veio no começo do ano. Eu fiquei muito feliz, né, de ser convidado. Daí depois eu vi quem seriam os outros que estariam juntos, né, você ser comparado àquelas pessoas de nível mundial que estavam ali. Infelizmente nós estamos nessa pandemia que é muito difícil. O congresso se transformou num congresso virtual, mas acabou sendo um sucesso. Mais de 20 mil pessoas, neurologistas e neurocientistas do mundo inteiro assistiram o congresso. Foi muito sucesso e eu fiquei muito feliz de ter participado. E assim, o sucesso vem do trabalho, do esforço e da ajuda de muitas pessoas. Muitos pontagrossenses fazem parte desse sucesso. E da paixão, né, Carlos? Você é um apaixonado pela neurologia, pelo cérebro humano, né? Sim, assim, eu gosto de ciência, né? Tanto que hoje lá na Federal eu participo com muitas pesquisas, participo, como você falou, orientando alunos de mestrado e doutorado, e a gente tenta trazer coisas novas. E essa semana mesmo eu dei uma aula sobre bastante coisa nova de distúrbio do movimento. Então a gente sempre está correndo atrás porque a gente gosta, né? A gente gosta disso e a gente segue tentando descobrir coisas também. E a neurologia, ela avançou muito nos últimos anos. Aí, se a gente for comparar com algum tempo atrás, que a neurologia e a psiquiatria meio que se confundiam, né? E você tinha muito pouco à disposição, né? Tudo era meio sinônimo de loucura, né? Sim. Então, vou contar um pouquinho de história disso aí, né? Lá no século XIX, Pinel, que é o pai da psiquiatria moderna, ele no hospital de Saint-Pierre, em Paris, ele tinha sala. Daí, depois, quem substituiu ele na sala foi um neurologista, que foi Charcot. Né? Você vê como as coisas se confundiam ali, a psiquiatria e a neurologia. E depois Charcot foi quem inspirou Freud em todas as ideias dele. Então, o Freud se inspirou num neurologista para desenvolver a psicanálise. E depois, muito da neurologia e da psiquiatria se confundiu e depois elas separaram completamente. E hoje você vê a psiquiatria e a neurologia se encaminhando se juntando novamente, né? E isso desde a década de 80. A década de 80, a década de 70 foi ali um marco muito grande. E a década de 90 e a primeira década desse século foram décadas, a gente chama elas de décadas do cérebro, porque houve muito incentivo, principalmente do governo dos Estados Unidos, para que houvesse muita pesquisa em relação a como o cérebro funciona e como as doenças neurológicas existem. Então, se hoje a gente tem mais medicamentos, mais exames para a gente poder identificar esses problemas, são porque ali no final do século passado, no começo desse, houve muito incentivo para a neurologia caminhar. Então, a gente está colhendo muitos frutos ali, né, desse incentivo maciço em pesquisa do final do século passado.
Então, a gente... E o que acontece? Quando você incentiva progressivamente, você vai tendo aquela curva exponencial, né? E um conhecimento gera vários conhecimentos, e muitos conhecimentos. Então, essa impressão que você tem vendo a sociedade, é a impressão que a gente tem de dentro da neurologia e da neurociência. É um boom, né? Um boom de novas ideias, um boom de perspectiva boa em relação ao conhecimento do cérebro para os próximos anos. Porque até um tempo atrás, se você quisesse saber como era o cérebro, era só abrindo a cabeça, né? Quer dizer, as imagens com a perfeição que nós temos hoje... Existia um exame que era pneumoventrículografia, que você injetava ar aqui por trás, daí se virava a pessoa de cabeça para baixo, para que o ar subisse, e você tirava radiografias. E isso não é tão antigo assim. A primeira tomografia chegou ao estado do Paraná em 1978. 1978 é ontem, né? Então, assim, as coisas elas caminharam muito rapidamente do final do século passado para cá. O primeiro tomógrafo que chegou em Ponta Grossa, eu já era repórter, eu fui fazer matéria lá no Hospital Bom Jesus. A barra, vou deixar quieto, né? A gente vira arquivo vivo. Mas porque isso ajudou muito, né, Carlos? Porque você vê que até algum tempo atrás, e até hoje, por favor me corrija se eu estiver equivocada, mas muitos dos distúrbios neurológicos, você depende exclusivamente do relato do paciente, né? De outros sintomas, porque não é como um diabetes que você vai lá, mede e você tem uma matemática precisa. Ainda é muito assim, sabe? Você faz um trabalho meio que de detetive. Muitas doenças, a maioria das doenças neurológicas, elas não têm um exame que te dá o diagnóstico. Isso aflige muito o doente. Ele quer muito um exame que diz assim, eu tenho isso. Isso não existe. Por exemplo, na doença de Alzheimer que você falou, não tem um exame que diga eu tenho Alzheimer. Né? Na doença de Parkinson não tem isso, esclerose múltipla não tem isso. Você tem várias doenças onde você já tem exames genéticos e o resultado. Então, a genética foi outra coisa que cresceu assustadoramente nos últimos anos. Então, você tem condição de fazer. Às vezes, o que limita um pouco é o preço desses exames, que muitos... Hoje em dia, muito é feito no Brasil, mas até alguns anos atrás você tinha que mandar para fora do país para fazer. Então, assim, esse negócio de você não ter um exame para te dizer assim, esclerose múltipla é uma doença de jovens, entre 20 e 40 anos, principalmente mulheres entre 20 e 40 anos, que é uma idade onde você tem muitos anos pela frente. Então, você tem tratamento para a esclerose múltipla que controla muito bem a doença, mas você tem que começar o tratamento e convencer o paciente que tem que começar o tratamento sem você ter certeza por um exame que ele tem esclerose múltipla. Você fala assim, olha, segundo os dados de ressonância, segundo o teu quadro clínico, segundo o teu exame que eu examinei você tem esclerose múltipla. Você acredita em mim? Eu acredito. Então eu posso usar esses remédios que são de ponta, que são ótimos e que são caríssimos, né? Então, assim, mas assim, você tem que acreditar em mim que você tem esclerose múltipla, porque eu não tenho um exame que eu vou ali e faço e que te diga com certeza que você tem esclerose múltipla. Né? Então, isso acontece com várias outras doenças. Né? Então, ainda nós estamos necessitando de um pouco de evolução nisso. Mas, que nem você falou, os exames de imagem, principalmente os exames de imagem, ressonância, tomografia e os exames de genética, associados com o que a gente examina e conversa com o paciente, né, isso já nos dá critérios para que a gente diga com muita certeza que o paciente tem esta ou aquela doença. Né? E quando você fala a gente, né, falou do dia de falar do Alzheimer, o Alzheimer é uma das demências do idoso, né? Porque antes não se falava em Alzheimer, né, Carlos? Eu lembro que dizia, o coitadinho do velhinho está esclerosado. Sim. Se usava isso. Você falou em esclerose agora, esclerose múltipla, tem a esclerose lateral amiotrófica, a tal da ELA, que é outra doença. Outra doença que não tem nada a ver com e essa. Aí, quando você falava lá, não, coitadinho do velhinho está esclerosado. Ficava por aí. Tinha aquele negócio de falar que estava senil, estava, assim... Caduco. Caduco, todas essas coisas
Por quê? Vamos voltar um pouquinho na história, até do Brasil, que é um país que está em desenvolvimento e melhora também, né? Tem melhorado muito nos últimos anos. Né? A gente viu, na década de 40, até esses dias eu estava lendo uma reportagem que me mandaram, falaram assim, falava assim, morreu aquela velhinha de 40 anos. Eu falei assim, que dor no coração! Morreu aquela velhinha de 40 anos. Que dor no coração! Porque, assim, lá na década de 40, pessoas que conseguiam passar dos 40 anos, claro que existiam vários idosos, mas era assim, a expectativa média do brasileiro era 40 anos. Né? As pessoas morriam de infecção, morriam de tuberculose, de pneumonia, de verminoses. Então essas pessoas não atingiam, nossa, 70, 80, 90, algumas pessoas atingiu, mas não era a regra. Era ponto fora da curva. E daí, assim, hoje a expectativa do brasileiro, né, a expectativa média é mais de 70 anos. E se a gente pegar aqui o Sul e as pessoas que têm mais condição, vocês facilmente chegam aos 90 anos. Né? Então, assim, você vai tendo doenças do envelhecimento. Assim, você vai tendo mais câncer, você vai tendo mais infarto, você vai tendo mais derrame e você vai tendo doenças neurodegenerativas, né, que antes não existiam, porque as pessoas não chegavam na idade de ter. Né, porque essas são doenças onde o cérebro envelhece ou se deteriora por mau uso antes do resto do corpo. Né? Então, teu corpo está bonito, teu coração está batendo, mas o teu cérebro deteriorou. Né? Então, o Alzheimer é mais ou menos isso. Então, você tem um grupo que se chama demências, que na verdade demências é um conjunto de alteração de comportamento mais alteração cognitiva. O que é alteração cognitiva? É principalmente alteração de memória, linguagem, capacidade de planejamento. Então tem as demências com maior incapacidade de planejamento, as demências com maior incapacidade de linguagem e as demências com maior incapacidade de memória. O Alzheimer é uma demência com maior incapacidade de memória. Né? Você tem demências que acontecem em gente mais jovem. Né? Na literatura nós temos muitos casos de poetas, de pessoas assim das artes e da política que morriam dementes de sífilis, porque tinha uma vida muito promíscua e tinham neurosífilis. Né? Então, ainda existe neurosífilis, tem bastante. Né? Pensa que é uma coisa que não existe mais. Não tem, sífilis ainda existe bastante. Traumatismo craniano, né? Isso é uma coisa que a gente debate muito hoje. Né? Jogadores de futebol, a gente brinca, eu não sou corintiano, eu sou São Paulino, mas o Corinthians é um time exemplo em manejo de como os jogadores eles escolhem os jogadores conforme a capacidade cognitiva e previnem traumas cerebrais para que eles não tenham alterações no futuro. Então o trabalho do Corinthians é o único no Brasil nesse nível. Eu gostaria que todos os times do Brasil tivessem, até o Operário eu gostaria que tivesse também, mas só tem no Corinthians. Fica a dica. Mas só tem no Corinthians isso. Então nós temos várias causas de demência. A mais comum é Alzheimer. Né? Por exemplo, a demência da doença de Parkinson, ela, assim, você vê que os vovozinhos com Parkinson, eles não perdem a memória, mas eles perdem a capacidade de planejar. Eles mudam o comportamento e não conseguem fazer o planejamento das ações. Você tem que emprestar a tua vontade para eles. Então, assim, você diz para eles o que eles têm que fazer, eles fazem. Você segura na mão deles, porque eles têm aquele comportamento apático, aquela dificuldade de planejar o que eles têm que fazer, e isso é um quadro demencial. Alzheimer não. Alzheimer é predominantemente falta de memória. E com essa falta de memória, eles evoluem na perda de comportamento e cognição. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar no próximo bloco? Com certeza. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí, que você não vai perder essa conversa, né? A gente volta aqui com o nosso bate-papo com o neurologista Carlos Henrique Camargo.
falando aí das doenças que estão atingindo os nossos idosos. Fruto claro de hoje nós termos mais idosos, quer dizer, vem os ônus e os bônus, né? Que bom que nós temos mais idosos, né? Exatamente. E você estava falando, a gente falou no bloco anterior aí do Parkinson, do Alzheimer. O Parkinson é uma doença que assim como o Alzheimer, está aparecendo mais casos porque nós temos mais idosos? Sim. Nós temos, dentre as doenças neurodegenerativas, a mais comum é o Alzheimer. Uhum. A segunda é o Parkinson. E dentro da família do Parkinson, nós temos várias doenças que são parecidas com o Parkinson, né, que são menos comuns. Atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, doença de Levy. Então nós temos várias outras doenças que parecem Parkinson, mas não são Parkinson. Então, às vezes, até as pessoas começam a ser tratadas como Parkinson, mas ué, esse Parkinson que não melhora, porque não é Parkinson, né? Porque é outra doença que parece Parkinson, mas não é Parkinson. E então essa família, o Parkinson é um distúrbio do movimento, mas que pode acontecer também alterações cognitivas, como a doença de Alzheimer. Normalmente o Parkinson, ele acontece essas alterações lá no final, e ele é bem diferente do Alzheimer. Uhum. O Alzheimer é mais memória mesmo, né? Bem alteração de memória. E a gente vê às vezes alguns casos muito precoces, tanto do Parkinson, e principalmente, você vê, né, tem um filme que eu achei muito marcante, que é aquele Para Sempre Alice. Para Sempre Alice, excelente. Excelente o filme, só que o Alzheimer dela é diferente, né? Sim, bem diferente. É um tipo que não é comum. Não. Assim, as pessoas sempre me perguntam assim, se eu tenho Parkinson, se meu pai tem Parkinson, eu vou ter Parkinson. Se minha mãe tem Alzheimer, eu vou ter Alzheimer. Existe uma condição a mais para que você tenha, mas elas não têm aquela herança hereditária, mendeliana, que você tem, o avô tem, o pai tem, o filho tem. Não existe isso no Parkinson, não existe isso no Alzheimer. Mas existem alguns tipos de Parkinson onde isso acontece. Isso é bem claro, são alguns tipos que são exceção. E existem alguns tipos de Alzheimer que também acontece isso, que são os Parkinsons hereditários e o Alzheimer hereditário, né? Lá no Para Sempre Alice, é um filme fantástico. E ela é uma professora e ela começa a perceber que não está conseguindo dar aula. Ela é orientadora também de pós-graduação, ela não consegue orientar os alunos dela. E é tão fantástico o filme, e ela é muito jovem, e ela jovens, e ela vai... E daí é um tipo de Alzheimer raro, que é familiar e acontece mais cedo. Ah, tá. E daí já vai acontecer, os filhos já vão ficando com medo de ter, e daí eles fazem testagem genética, e daí já vão ver que vão ter também. Então, assim, é um outro tipo. Isso não é o comum da gente ver, né? Mas isso também pode acontecer, tanto com Parkinson quanto com... E a gente tem muitas doenças, Carlos, que é aquele causa e efeito mais ou menos definido. Quer dizer, tabagismo, câncer de pulmão, colesterol, triglicerídeo alto, infarto ou mesmo AVC, etc. O Alzheimer, o Parkinson, eles não têm nada a ver com nada, assim? Eles não têm uma linha aí de causas que possam piorar? Então, nós já sabemos que existem as predisposições que você nasce com elas, nas duas doenças. Né, as alterações lisossomais no Parkinson, as alterações amiloides no Alzheimer, você pode nascer com uma tendência a ter, mas assim, tudo que eu sempre coloco, quando eu dou aula de genética, eu sempre coloco uma árvore, assim, e daí coloco várias opções na sequência de como ela poderia ter ficado. Num lugar que tem muito vento, ela dobra para cá, no outro lugar que tem muito incêndio, ela está queimada. O ambiente influencia muito no que a genética vai se expressar. Então, se você cuida bem do teu corpo, mesmo você tendo uma predisposição genética a ter uma doença, talvez a doença não se manifeste. Né? Então, isso é muito claro para a gente. Né? O quanto se você só... É uma doença com predisposição. Não deixa a predisposição né? aflorar. Então, assim, a gente vê muito o Alzheimer piorar, o Parkinson piorar, as doenças, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, elas
desencadearem ou elas piorarem quando a pessoa passa por alguma coisa muito ruim na vida. Ou uma doença, outra doença, um câncer, ou quando ela passa por uma infecção muito grande, tem que ficar muito tempo internada, tem que usar muitos remédios de muitos tipos, ou quando ela passa por uma perda muito grande, ou emocional, ou financeira. Você vê que logo na sequência, a pessoa chega lá com Alzheimer, daí assim, tudo bem, ela fez 2 anos, é que o papai morreu há 1 ano antes, e depois ela começou a ficar com perda de memória. Sempre tem alguma coisa que levou àquela predisposição, ou um gatilho. Um gatilho, ou a pessoa não se cuidou, porque assim, existe muito do lado vascular em cima do lado neurodegenerativo. Então você tem um quadro que vai degenerar, daí você joga o componente vascular em cima, colesterol, falta de exercício físico, diabetes descontrolada, pressão descontrolada, tabagismo, alcoolismo, você soma. Você soma a degeneração com a falta de uma alimentação adequada para aquele cérebro que se tope todos os vasos. Então você tem daí o desencadeamento da doença neurodegenerativa por problemas vasculares. Né? Então você tem que cuidar muito da máquina. Né? E a gente sabe que, por exemplo, no caso do Alzheimer, quantos menos anos de estudo você tem, mais propenso você tem a ter Alzheimer. Quanto menos você lê, mais você tem chance de ter Alzheimer. Então isso é muito claro. Todos os estudos que a gente faz, esse público tem escolaridade aumentada, esse aqui tem escolaridade diminuída, esse público não tem Alzheimer, esse tem Alzheimer. É muito claro isso pra gente, é muito claro. E assim, às vezes a pessoa não tem aquela escolaridade formal, de ter ido para a escola, mas é uma pessoa que, porque não pôde, morava na zona rural, alguma coisa, mas ela leu, ela lê, ela gosta de se informar, ela não tem Alzheimer porque ela procurou a educação, ela procurou um ensino. Né? Então, assim, ela estudou junto com os filhos enquanto os filhos estavam na escola. Então, não é o fato de você não ter ido para a escola, é o fato de você não ter procurado se informar. Isso que é o fator de risco. Olha só, então é aquela crença popular, palavras cruzadas previnem Alzheimer. Você precisa ver o quanto eu mando meus pacientes fazer palavra cruzada. Então não é mito. Não, assim, você tem que exercitar o teu cérebro. E palavra cruzada é um jeito facílimo de você vai na banca, compra a palavra cruzada e faz. Às vezes, para quem não tem o hábito da leitura, para quem tem o hábito da leitura, você não vai falar para uma pessoa que nunca lê Dostoiévski. Não, acho que ela não é um bom começo, não. Não vai dar. Né? Então, assim, você fala ali, compra uma palavrinha cruzada, começa a fazer. Né? Então, aí tá feita uma ginástica para o cérebro. É isso. Sem falar da ginástica também, que é importante, né? O exercício físico, importantíssimo. Né? Para que e viver em paz. Viver em paz. Né? Mesmo depois que o Alzheimer já está. Eu falo isso sempre para as famílias. Olha, sem problemas. Já tem problema demais. Estamos aqui com 60, 70, 80 anos. Por favor, tire os problemas dessa pessoa. Ela tem uma doença degenerativa. Facilita a vida dela. Facilita a vida dela. E quando é o momento, Carlos, da família perceber que tem alguma coisa errada e para convencer esse idoso que ele precisa ir para uma consulta? Porque esse deve ser outro desafio, né? Olha, teimosia, né? Teimosia é uma coisa difícil. Mas assim, normalmente a família percebe. Mas é normal, depois de 50 anos, a gente ter falta de memória. Isso é natural da gente. E muitas vezes a família acha, tem 60 anos, 65 anos, falta de memória é normal. Né? Porque a gente perde memória. Depois dos 20 anos a gente já começa a perder memória. Né? Então, assim, 55 anos, perder um pouquinho de memória. Né? Então, só que daí a família começa a notar o outro componente, a mudança de comportamento. Né? Assim, não, está mais esquecidinho, mas não quer sair de casa. Ou está mais esquecidinho, está saindo demais de casa. Né? Então, essa tem que ter os dois componentes. Daí a gente, assim, não levar no... Assim, normalmente os bons clínicos, né, eles sabem fazer o teste de básico. Se não sabe, eles encaminham para o neurologista. A gente faz um teste básico e já vê.
O teste básico já aponta para a gente, é uma tendência ou não. Né? Depois a gente vai fazendo os outros testes, pede os testes de imagem, teste genético, e daí vai para frente. Mas assim, importante, se eu acho que tem alguma coisa errada, eu vou levar no médico. Primeiro eu posso levar no meu médico de confiança. Né? Daí, se ele achar que não está conseguindo fazer os testes, ele encaminha para um neurologista. Então, quer dizer, é mais importante até prestar atenção nessa alteração de comportamento do que no lapso de memória em si. Porque né, tem a pessoa que é distraída desde sempre, que deixa a porta aberta. Quem é ansioso volta 16 vezes em casa para ver se apagou a luz e fechou a porta, aquelas coisas rituais, né? Isso desde sempre. Mas é esse comportamento que é o indicativo. Você tem que ter ali... Assim, normalmente as demências elas começam com o que a gente chama de declínio cognitivo leve. Ali é um pouco difícil das pessoas perceberem. Mas se percebe ali, a gente já tem um monte de coisa para fazer ali. Ótimo se perceber ali. Mas se não perceber, quando começa a mudar um pouco o comportamento, a gente ainda tem coisas para fazer. E a gente ainda vai ter, porque nos próximos anos vem aí vários medicamentos novos, que daí é mais importante ainda, porque esses medicamentos a gente vai conseguir usar só no começo. Né? Então, assim, é mais importante ainda, mas daí provavelmente quando a gente tiver esses medicamentos que estão quase aí para sair, provavelmente a gente vem aí novamente no teu programa, a mídia vai ajudar muito a gente nisso. Olha, agora nós temos outros medicamentos, porque os que a gente tem hoje já são bem bons, e para segurar a evolução. E esses que estão para vir, eles parecem ser bem melhores. Mas a gente vai ter que usar eles bem no começo. Né? Então, daí vem o papel da imprensa, de nos ajudar assim, se você tem um mínimo que seja de falta de memória, vá, porque os medicamentos eles precisam ser usados no começo. E o Alzheimer não tem cura, não se pode falar em cura. Não tem cura. Mas tem como você atrasar essa progressão, dar uma segurada aí na qualidade de vida desse paciente? Tem. Esses medicamentos, eles são do final do século. Ali na década de 90, eles foram lançados. São os mesmos que a gente usa até hoje. Né? Então, por isso que a gente espera muito essa nova versão dos medicamentos. Mas, assim, antes da década de 90, você tinha Alzheimer, e você, 2, 3 anos, você já estava assim, bem esclerosado, que nem você falou, e era isso mesmo. Hoje não. Hoje você vai muitos anos. A família nota claramente que a pessoa está piorando. Mas é muito lento. Ela tem qualidade de vida, tem contato com a família, tem alegria de estar lúcido com a família por mais anos. Né? Então eles ajudam bastante a gente. E o Alzheimer prejudica a afetividade desse idoso também? Muda o humor, né? Muda o humor, alguns pacientes ficam mais agressivos, daí a gente tem que usar remédio para isso, né? Principalmente na fase avançada da doença. E aí o Alzheimer vai levando a degeneração física ou não? São coisas diferentes? Na fase avançada, sim. É ao contrário do Parkinson, né? E da doença de Levy. A doença de Levy e a doença de Alzheimer, elas começam com alterações cognitivas e comportamentais e terminam com alterações motoras. A doença de Parkinson, elas começam com alterações motoras, às vezes só tem alteração motora, e lá no final, normalmente depois de 20 anos, às vezes, você tem alucinação, tem perda de capacidade cognitiva. Então, quer dizer, e hoje, né, você falou Parkinson, 20 anos depois, quer dizer, é uma expectativa de convivência com a doença que as pessoas têm para conviver, sei lá, com diabetes, com pressão alta, com controle, com qualidade. No Alzheimer, você tem também uma medida aí dessa expectativa ou não? Menos, bem menos. Menos porque você vai tendo as outras comorbidades e é muito difícil quando você chega na fase avançada, né? Daí você avança uma pessoa que não tem mais a capacidade de contactuar com você. Daí fica muito difícil. É diferente do Parkinson, que o problema dele é motor, mas ele está ali vivendo contigo com uma dificuldade motora, mas ele pode ficar sentadinho conversando com você. Né? Então, a expectativa de qualidade de vida é maior do que na do Alzheimer ainda.
Mas para o Parkinson também vem medicamentos novos agora, já na sequência, e eu acho que na mesma linha mexendo no cérebro da mesma forma. E eu acho que nós teremos mais qualidade de vida, mais tempo de vida. Eu acho que talvez 5 anos a gente tenha aí uma mudança importante no tratamento dessas duas doenças. E no caso do Alzheimer, é uma outra situação a ser levada em conta, né, Carlos? Eu acho que é a questão da frustração do familiar, né, que só vai vendo piorar e a dor e daqui a pouco aquela mãe, aquele pai, a sensação, não gosta mais de mim, não reage, não me reconhece, não... Tem Deve ser isso, difícil mas lidar com essa frustração, né? Tem um trabalho que mostra que 94% dos familiares que se colocam como cuidadores desenvolvem problemas psicológicos. Então, uma das coisas que eu oriento muito, assim, olha, você é filho, você é filha, você é neto, você é família, você não é cuidador. Se você se colocar na função de querer cuidar, você vai ficar doente junto. Então, essa frustração, esse desânimo, essa doença vem no fato de você querer tomar conta. Não é assim. Você tem que dar amor, dar carinho, respeito, né? Você tem que conviver, mas você não pode querer viver a vida junto com o familiar que tem Alzheimer, porque daí você acaba tendo essa sensação. Essa sensação de ver uma pessoa evoluindo e te deixando, isso não faz bem para ninguém. Né? Isso não dá para... Você tem que ter uma imagem daquela pessoa te deixando e você continuar amando e continuar cuidando, não sendo um escravo daquela pessoa. Né? Isso tem que estar bem definido na cabeça de quem vai cuidar do paciente com Alzheimer. Aí nós temos uma doença familiar, né? Uhum. Uma doença que atinge a família toda. Uhum. Carlos, nossa, adorei esse nosso bate-papo. Pena que a gente já está aí terminando o nosso tempo. Fica o convite para próximas conversas. Tem muito assunto de saúde aí, de prevenção, para a gente contar com as pessoas. Eu que gostei muito. Muito obrigado pelo convite. Imagina, um prazer. Certo.